Paz do Senhor, galera. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus na nossa aula de ABD, né? Com essa quarentena, nós seguimos com as nossas aulas online. Espero que você esteja animado, tanto quanto uma aula presencial, porque estamos estudando a Palavra de Deus. Então ela merece toda a nossa atenção, todo o nosso esforço, talvez agora muito mais. É o que eu sempre tenho falado com alguns jovens. Em tempos de quarentena, pode até parecer que nós temos muito tempo. Na verdade, esse período é um período que a nossa atenção ela é muito disputada com diversas outras coisas. E que nós precisamos separar um tempo excelente para Deus, né? Dar um tempo de valor para esse momento de EBD, né? Valorizarmos esse momento de estudo da Palavra de Deus. Assim como toda semana. Durante a semana nós podemos também estar estudando a Palavra de Deus. Nós estamos na segunda lição da nossa revista, Tempo de Conquistas. Nós estamos estudando o livro de Josué, né? Tivemos a aula introdutória no domingo passado. E nesse domingo nós vamos estudar agora a segunda lição. Ela tem um tema muito interessante, né? Principalmente para quem é líder de jovens, para quem tem esse chamado, para quem tem já caminhado aí na direção desse chamado. O tema da lição é o chamado de um líder. Nós vamos ler o texto de referência. São 9 versículos. Está em Deuteronômio, capítulo 34, do versículo 1 ao 9. Talvez você pergunte assim, mas Carlos, nós não estamos estudando o livro de Josué? Para nós entrarmos no livro de Josué e entendermos o ministério que ele cumpriu, né? O propósito de Deus na vida dele, existia todo um cenário, inclusive o cenário dos fatos que aconteceram antes de ele assumir essa liderança. Quando ele ainda era servo de Moisés, quando Moisés ainda estava vivo, e na morte de Moisés inicia agora o chamado, o propósito, né? o ministério de Josué, que é a liderança do povo de Israel para conquistar a terra prometida. Deuteronômio, então, 34, do versículo 1 até o versículo 9. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nós vemos aqui então a importância desse fato para o início do ministério de Moisés, vamos dizer assim. A importância de estarmos aqui frisando a morte do grande homem de Deus, do grande líder do povo de Deus, Moisés, né? Moisés, ele subiu o Monte Nebo. Eu até gostaria de sugerir vocês depois, né, colocar essa interrogação na cabeça de vocês. Eu lembro que em uma aula bastante tempo atrás, nós falamos sobre isso. Monte Nebo, depois de dar uma pesquisadinha nos mapas que tem atrás da Bíblia, e
deixo até isso aí como um exercício. O Monte Nebo está dentro da área da Terra Prometida ou não? Moisés dizem que ele não entrou na Terra Prometida. O Monte Nebo é parte da Terra Prometida ou não? Porque se ele for, Moisés entrou na Terra Prometida. Então, essa aí é uma questão que, na verdade, é uma pegadinha, né? E que responde também se ele entrou ou não, porque muitos já vão dizer de cara, Moisés não entrou na Terra Prometida. Então Moisés morreu e Josué foi cheio do espírito de sabedoria. Olha, irmãos, Josué ele não era só o líder de um exército que sabia usar espada, sabia ir para a guerra, sabia a arte da guerra. Josué ele era um homem cheio de sabedoria. E para falar sobre liderança, é necessário nós entendermos isso, que um líder ele não é só alguém capaz de fazer coisas, ele é alguém dotado de sabedoria de Deus, né? A Bíblia diz que Moisés colocou a mão sobre ele e ele foi cheio de sabedoria. Na introdução, vamos ler aqui a introdução. Os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem, mas a obra de Deus continua. Nesta lição veremos que chegou a hora de Moisés encerrar a sua carreira como líder dos hebreus, mas Deus não deixaria seu povo sem alguém para conduzi-lo. Então ele comissionou Josué para substituir seu servo Moisés. Que tarefa difícil, né? Aqui o escritor ele deixa bem claro isso. Que tarefa difícil. A coragem e determinação para conduzir o povo já faziam parte da personalidade, do caráter de Josué. Mas alguém precisava pô-las à prova. E esse alguém foi o próprio Deus. A partir de então, com a certeza de seu chamado, Josué, cheio de fé e coragem, poderia encorajar e guiar seu povo rumo à terra prometida, né? Que tarefa difícil era essa de substituir a liderança de Moisés. Essa lição ela é muito importante para nós jovens, porque somos nós que seremos amanhã aqueles que vão assumir as lideranças, que seremos os obreiros, que seremos os diáconos, os presbíteros, os pastores. Somos nós que assumiremos, né, substituindo grandes homens de Deus que estão à frente da obra agora. Então essa lição ela é muito importante. E ela não deixa de trazer quão difícil é nós assumirmos tal posição de liderança. Agora eu já até te chamo a pensar sobre isso. Pense agora nos seus pastores, nos seus líderes. Imagine se você agora tendo que substituí-los por algum motivo e tendo que prosseguir com a obra. Seria fácil essa tarefa? Não seria. Então eu já queria te dizer que todos os momentos em que Josué ele caminhava com Moisés, enquanto Moisés estava vivo, aquilo ali era um preparatório, aquilo ali era um treinamento, porque um dia aquele Josué, servo de Moisés, que aonde Moisés ia, estava com Moisés, esse mesmo Josué, ele um dia assumiria, né, a liderança do povo de Israel no lugar do seu grande líder Moisés, e ele não deixaria a desejar. Ele seria um grande instrumento de Deus. Ele foi para aquela nação, né? Ele está marcado na história do povo de Israel porque ele cumpriu o seu chamado, né? Aqui na parte 1, eu não posso ler tudo, senão nós vamos ficar com uma aula muito longa. Mas eu te convido a ler essa aula, essa parte da revista, que fala aqui o tema, né? Um novo tempo, Moisés morreu. Sabe, eu acho muito interessante que quando Deus ele se apresenta para Josué e fala assim: Moisés, meu servo, morreu. Ninguém achou o corpo de Moisés. Moisés não pôde ter um sepultamento digno de um rei, de um grande líder, né? Nós vemos nos filmes que quando um grande líder, um grande general, um grande rei ou alguém de grande importância, ele morre, ele sempre tem um funeral adequado para a importância dele. Moisés não teve isso. O próprio Deus o tomou para si, né? Ele morreu e Deus escondeu aquele corpo, Deus tomou para si. Ninguém achou aquele corpo. No livro de Judas nós vamos ver
ali uma luta muito intensa pelo corpo de Moisés, só que essa não é a questão dessa aula, né? Mas o fato é que chega até Josué a notícia: Moisés, o meu servo, morreu. Deus estava deixando claro a morte de Moisés. Uma coisa precisava ser clara: Moisés morreu. E foi o próprio Deus que avisou. Porque se ninguém encontrou o corpo de Moisés, vai que ele está vivo aí em algum lugar. Porque a Bíblia, nós acabamos de ler que Moisés ele chegou aos 120, mas ele era uma pessoa que estava bem. Ele não demonstrava que ele ia morrer de alguma doença. Então ele morreu. Ele subiu ao monte, subiu sozinho e lá ele morreu. Deus chegou para Josué e avisou: Moisés morreu. Ou seja, ninguém era para ficar por aí acreditando, será que ele vai aparecer? Porque quando ele sumiu 40 dias, depois ele apareceu, né? Aí teve aquele problema todo do bezerro. Vai que ele está vivo por aí, recebendo revelações de Deus. Não, Moisés morreu. Deus estava não somente anunciando a morte de Moisés nesse momento. Além da morte de Moisés, Deus estava anunciando um novo tempo. Eu já ouvi algumas pessoas dizer que Moisés não deixou de cumprir o seu chamado por não ter passado o Jordão. Porque o plano de Deus para Moisés seria: você vai tirar o meu povo do Egito. E o plano de Deus para Josué seria: você vai entrar com o meu povo na terra prometida. Ou seja, Moisés iria tirar o povo, mas não entrar. E Josué iria entrar com o povo na terra prometida. Ele iria conquistar a terra prometida, né? Alguns teólogos falam sobre isso. O que Deus estava anunciando com a morte de Moisés? Um novo tempo. Nós até chegamos a falar sobre isso na aula introdutória, que com Josué nós estamos assumindo agora um novo tempo do povo de Israel. O povo que antes era escravo, agora ele se tornará um povo conquistador, né? Esse é o início de uma nova etapa. Na 2, Deus fala para Josué, né? E isso aqui também é muito importante. O Senhor falou com Josué: levanta-te, pois, agora, né? Assuma a liderança. Deus está falando: Josué, assuma a liderança. Aí agora eu volto para a introdução. Quão difícil é essa tarefa? Imagina você assumir essa liderança. O que passava pela cabeça de Josué? Caramba, eu vou assumir o lugar de Moisés, aquele homem de Deus, aquele homem que foi tão usado por Deus. Como que eu vou assumir essa liderança? E eu vou dizer para os jovens, né? Porque eu hoje sou líder de jovens, mas essa é uma dificuldade muito grande. Nós aprendemos a cada dia. Parece que chega momentos que nós nos sentimos que não estamos prontos para isso, e mesmo depois de anos na liderança, e agora você imagina o seu líder saindo e você tendo que assumir aquela liderança. Você se sente assim: poxa, será que eu vou conseguir? Deus está falando: Josué, levanta-te. Levanta-te, né? E agora, assume essa liderança. Por que é tão difícil assumir a liderança de Moisés? Pensa comigo. Por que seria tão difícil? O que passa na cabeça de um Josué num momento desse? Cara, mas Moisés, não tem como substituir um cara desse. Não tem como você fazer o que ele fazia. Não tem como superar uma liderança como essa. Você quer saber qual os problemas e quais são os pensamentos que passam na cabeça de um jovem para ele assumir uma liderança, principalmente de assumir substituindo um líder que foi um grande líder? Porque às vezes assumir a liderança de um líder que deixou a desejar é mais fácil do que você ter que assumir a liderança de um líder que deixou um legado muito grande. Você fala assim: cara, e agora? O que eu vou fazer? Eu não consigo ser ou fazer como o meu líder fazia. Ele era uma bênção, ele não era nem para ter saído. Por que eu vou assumir isso? Né? Então, foram diversas situações que me fizeram assumir lideranças de jovens por toda a minha vida. A última, por exemplo, a nossa mudança que houve. O nosso líder antigo, Marlon, ele era um grande líder. E para assumir essa liderança, depois de tanta coisa construída, como que isso traz um peso de responsabilidade? E o que não pode passar na nossa cabeça? Né? Uma dificuldade dentro de nós, eu escrevi aqui, em uma situação parecida com a de Josué,
é quando nós pensamos assim: como eu vou superar o meu líder? Como nós superaríamos o grande líder Moisés? Esse é um pensamento errado. Nós não assumimos lideranças para superar ninguém. Nós nunca assumimos uma liderança para fazer melhor do que o outro fez. Isso é um pensamento que atrapalha a nossa liderança. Atrapalha-nos, os nossos pensamentos se embolam, nós perdemos o foco, perdemos o propósito, inclusive o propósito de Deus. Porque nós não assumimos liderança para superar outra pessoa. Nós, como cristãos, sendo líder ou não, nós estamos nos superando a cada dia, não superando pessoas. Nós não estamos na igreja, na casa do Senhor, na obra de Deus, para superar o que o outro faz. Eu vou até mais longe. A minha liderança, o meu grupo de jovens, ele não serve para superar o outro grupo de jovens lá da outra igreja, para superar a liderança lá da outra igreja, né? Então, esse é um problema que precisa ser tirado de nós. Quando Deus chamou Josué pelo líder que ele já era, e pelo líder que ele iria se tornar com o próprio trabalhar de Deus na vida dele. Então, superar aquele que passou não é o propósito de Deus. Deus tinha um propósito para Moisés, como eu disse: tira o meu povo do Egito. Agora Deus tem um propósito para Josué: você vai entrar com o meu povo na terra prometida. Então, o que nós fazemos na liderança? Nós não superamos o líder que passou. Nós damos continuidade ao trabalho do líder que passou. Hoje, eu na liderança, eu não estou superando o antigo líder. Eu estou dando continuidade à obra que Deus realizou através do líder antigo. Porque o líder é uma bênção, né? Isso é bom ficar entendido. Então, Deus fala assim: Josué, levanta agora. Assume a liderança, né? Outra coisa, no 3... O texto diz assim: tenha iniciativa. Este chamado não pode ser adiado, postergado. Buscas por inúmeras confirmações demonstram a falta de fé de muitos. Tem gente que está há anos buscando confirmação de Deus. Quando Deus chamou Josué, ele já vinha de uma caminhada de preparo. Nós precisamos entender que tudo que nós estamos vivendo agora, as suas decepções, os seus problemas, as suas provas, às vezes não só concernente àquilo que você vive na igreja, às vezes os problemas familiares, os problemas externos, os problemas na sua empresa, na sua escola, as coisas que você tem vivido, são decepções que você vem superando. Aí agora você é chamado para assumir uma liderança. Aí você diz assim: eu não estou pronto, ainda estou cheio de problemas. Entenda, às vezes tudo que te acontece, todos os problemas inclusive, são problemas que vêm até hoje te preparando para esse momento. Então, quando Deus te chama para uma liderança, assim como Josué, você não pode ficar postergando isso. Você não pode ficar inventando desculpas para não assumir uma responsabilidade quando Deus está te chamando para essa responsabilidade. Josué nos ensina isso. Era difícil. A tarefa era difícil, a missão era difícil, mas ele estava sendo preparado desde muito tempo, né? Junto a Moisés, para ele assumir essa posição de liderança agora. Então, tenha uma iniciativa. Quando você for chamado para assumir uma responsabilidade, não fique inventando desculpas. Seja o líder que Deus quer que você seja. Seja o homem de Deus que é a mulher de Deus que Deus ele quer que você seja, né? Isso para todas as áreas da igreja, não só para a liderança dos jovens em si, mas as lideranças que existem dentro da casa do Senhor, né? Existem tantas na nossa mocidade, por exemplo. Nós temos liderança para cada área. Nós temos tentado organizar, né, a estrutura da nossa liderança, líderes de evangelismo, tesouraria, secretaria, né, intercessão, são de cantina, eventos. São tantas responsabilidades que nós vamos repartindo para pessoas que estão ali prontas para assumir essas responsabilidades. Então não deixe de ter essa iniciativa. Não, eu vou me colocar à disposição e vou fazer aquilo que Deus está me chamando. E detalhe, Deus ele te chama através da voz do seu pastor. Deus ele te chama através da voz do seu líder de jovens para que você assuma uma responsabilidade. Então não fique postergando. Não fique inventando desculpas, mas assuma a sua responsabilidade. Amém? Aqui no tópico 2,
conselhos para a conquista. Deus disse para que Josué não desprezasse ninguém. Deus havia rejeitado a geração que saiu do Egito. O fato de aceitar a geração que se levantou no período do deserto não indicava que esta era perfeita. Lembra que quando Moisés saiu do Egito, ele saiu com uma proposta. Olha, Deus me mandou aqui para tirar vocês da escravidão, porque Ele tem preparado uma terra que emana leite e mel para vocês, e vocês vão possuir essa terra. Só que esse povo não possuiu a terra. Somente Josué e Caleb, daqueles que saíram do Egito, entraram na terra. A geração que entrou na terra prometida agora com a liderança de Josué é a geração que nasceu no deserto. O povo de Israel saiu, mas saíram ali os maridos e as esposas, e eles constituíram família ali no deserto. Acredito que houveram casamentos e muitas crianças nasceram no deserto. Quando passaram 40 anos, agora sim o povo de Israel ia entrar na terra prometida, mas toda aquela geração que saiu do Egito ficou no deserto. Então, por que Deus está agora contando com todo o povo? Será que esse povo ele é perfeito? Não. Não é perfeito. E o conselho que Deus estava dando para Josué é assim: olha, não despreze ninguém. Chame a todos. Todos vão possuir a terra. É interessante isso, que em meio aos que vão possuir a terra, quando você lê sobre a morte de Josué, já no livro de Juízes, e você vê como foi a geração que se levantou após a morte de Josué. Nós vemos que pessoas como Acã entraram na terra, que foram responsáveis por coisas terríveis que aconteceram. Então, no meio desse povo todo, Deus está falando assim: olha, tem gente boa, tem gente ruim, não tem jeito. Mas você vai contar com todos. E agora o meu povo vai possuir a terra prometida. Essa é a fase que eu estou decretando para o meu povo. E você, Josué, você está com essa incumbência. Você vai liderar essa nova etapa do meu povo sobre a terra. No tópico 2, no número 2, tem também aqui uma informação muito importante. Diz assim: não se esqueça de Moisés. Lembre-se de Moisés. Lembre-se de como eu fui com o meu servo Moisés. Lembre como falou o meu servo Moisés. Deus estava sempre fazendo referência a Moisés. Não é porque Moisés morreu, não é porque a liderança de Moisés foi até aquele ponto e agora é a sua liderança, que você vai se esquecer. Existem pessoas que contribuíram muito na minha vida espiritual para eu ser quem eu sou hoje. Claro que Deus, Ele é o maior responsável por tudo que eu sou hoje. Mas Deus, Ele é responsável também através das pessoas que Ele colocou no meu caminho. E Deus, Ele traz um ensinamento muito grande para Josué. Lembra do meu servo Josué, do meu servo Moisés. E esse ensinamento, ele serve para mim e serve para você. Não se esqueça dos seus líderes. Não se esqueça dos seus pastores. Não se esqueça das suas referências. Não se esqueça dos princípios e os valores que foram passados para você através desses líderes. Talvez, eu dei um treinamento de líderes de jovens há pouco tempo e foi uma das coisas que eu dei mais ênfase naquele treinamento. Eu falei que eu tive muitos líderes bons e líderes muito ruins. Vou ser bem sincero, líderes que xingavam palavrão, líderes que falavam piadas sujas, mas eu tive líderes que foram e até hoje são referência para a minha vida. Eu nunca esqueci desses líderes. Eu tive líder. Um é o que me chama mais atenção, é o que me vem à mente em primeiro lugar sempre. Esse líder não pregava, esse líder mal dirigia um culto, mas quando eu sentava para conversar com esse líder, ele me dava um conselho que resolvia. E os conselhos dele eram de Deus. Eu trago esse líder comigo, porque ele me ensinou alguma coisa. Ele me ensinou um princípio básico para a nossa liderança. Você não vai marcar a vida das pessoas porque você faz grandes sinais, porque você é muito reconhecido, que você prega muito, mas pelo seu exemplo de vida. Moisés, ele precisava ser lembrado porque ele era amigo de Deus. Sobre tudo isso, ele tinha uma comunhão, uma intimidade com Deus que você não via em outra pessoa. Então, se tem um líder que deve ser um referencial para você, aquele cara que você sabe que ele tem
comunhão com Deus, ele tem vida com Deus. A sua vida, a sua família é um exemplo para você. Independente se ele prega, se ele canta, se ele dirige um culto, independente se a sua mocidade é uma mocidade cheia de jovens, com centenas de jovens, mas se esse líder, ele marca a sua vida com uma presença de alguém de caráter, sabe, de alguém que tem temor a Deus e tem compromisso com Deus, esse é um grande líder. Moisés foi um grande líder na vida de Josué e ele não podia ser esquecido. E o conselho de Deus para nós, não se esqueça de Moisés, não se esqueça da sua liderança, né? Aonde você está hoje, existe uma contribuição daquela pessoa que passou, né? E no 3, eu não vou falar o 3, mas eu vou falar aqui os títulos de cada tópico. Reconheça o seu chamado. Reconheça o seu chamado. Existem pessoas que estão assumindo posições, mas nem sabem. Poxa, eu não sei qual é o meu chamado. O seu chamado, se você ainda não sabe, se você ainda não sei se é isso para isso que Deus... O seu chamado nesse momento é o chamado geral. É o chamado para orar, é o chamado para ler a Bíblia, é o chamado para orar, é o chamado para jejuar, é o chamado para obediência, é o chamado para amar ao próximo, e é um chamado que é geral da igreja, e de pregar o evangelho. Então, esse é o chamado geral da igreja. Você não precisa ter um profeta que se levante, coloque a mão na sua cabeça e fale, olha, você foi chamado para isso. Não, todos nós fomos chamados para isso. E se você ainda não tem aquela confirmação dentro de você, eu fui chamado para pregar. Não, eu fui chamado para liderar crianças. Você tem o chamado para esse momento através do seu pastor e do seu líder, que te chama para falar, olha, faz isso nesse momento, eu estou precisando de você nessa área. Assume essa posição, que esse é o seu chamado nesse momento. Dê o seu melhor, né? 3, tópico 2, diz assim, dê o seu melhor. Não seja relaxado na obra de Deus. Deus, ele não tem prazer naquele que faz a sua obra relaxadamente. Dê sempre o seu melhor, né? E o seu melhor nem sempre vai ser reconhecido pelos outros. Nem sempre vai ser reconhecido pelas pessoas que estão ao seu redor. Mas diante de Deus, faça sempre o seu melhor. Tenha a sua consciência limpa diante de Deus, que você está fazendo o seu melhor. E para finalizar, o 3, né, as promessas. Deus nunca chama alguém sem dar a esse alguém promessas. E as promessas feitas a Josué são maravilhosas. Prosperidade, a derrota dos seus inimigos e a presença de Deus. O melhor deles é a presença de Deus. Olha, eu estou te chamando para algo. Você vai ser bem-sucedido, você vai ser próspero, né? Você vai ser vitorioso sobre os seus inimigos. E isso tudo tem só um porquê. A minha presença será contigo. Que você guarde essa palavra, que essa aula tenha te servido. Acredito que não foi só uma aula, foi um treinamento para líderes e também foi uma palavra de motivação, de encorajamento para você assumir a sua posição de liderança. Não fique se esquivando dessa responsabilidade. Se esse é o seu chamado, quem sabe não seja essa a hora, né? A hora de você assumir isso diante de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça prosperar o seu caminho e que Jesus ele ilumine a sua mente dando sabedoria para que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.